Agora eu tô com as portas fechadas, mas, né? Chega a ser piada, né? Chega a ser piada. Aí cheguei aqui, né? Já tinha uma quantidade de suítes, né? Aí ele falou que superlotou, só tem uma vaga aqui. E, né? Um funcionário que escreve o dia inteiro, achando que tá jogando com outro dono, mostrando que não precisa e jogando entre e querendo exigir, né? Um jogo bem perigoso, que eu já avisei, mas eu já entendi que são jogadores criminosos com interesses criminosos. Né? Entre todo um contexto, hoje eu já saí daqui 15 minutos mais tarde, a menina não tinha chegado ainda, disse que chegou 8h30, não dá conta, tá dormindo antes do horário, nem avisou, não tinha acordado ainda, né? E aí eu cheguei aqui, né, em cima do horário certo, nem um pouco a mais. Aí depois tive que ir lá na garagem, né? A garagem é absurdamente apertada, fora carro que está estacionado lá dividindo duas vagas. Uma entrou com um pai ou uma pessoa ajudando lá, e a mulher esbarrando no carro dos outros, esbarrou na porra de um carro absurdamente caro, que aparentemente não dá pra ver. Fiquei assim, imaginando o nível de somatório de coisa e de gravidade, fora que. E sem o rabo de cachaça. Fora, né? São N questões, eu tenho que ficar lá embaixo resolvendo. Larguei a recepção sozinha e o outro trêbado lá em cima, ligando aqui igual um desesperado que eu não posso largar a recepção sozinha. Eu falei, qual é a alternativa que você me dá, né? Não pode sair de lá de baixo, e a mulher teria fudido um monte de carro, que eu nem comentei ainda, que aparentemente, né? E outra, ainda falei assim, tinha 3 lugares que não tava encaixando o carro. Eles não estão estacionando corretamente e não cabe, às vezes, 2 carros num lugar. Não tem a vaga de um pequeno lá, não cabe, tem que deixar a chave de uns que colocam 3 lá no final e mais 2, né? De frente assim, né? Que entram de frente, 3 ficam lateralizados. Aí tem que deixar a chave aqui. Aí eu fiquei lá, ela, não vou deixar com você na recepção, ela não deixou. Eu tive que ir lá na porra do quarto, entendeu? Pedir a porra da chave. E aí o homem do 303 com capeta no corpo falando, que porra é essa que tá acontecendo lá em cima? Falei, lá em cima, qual é o seu quarto? É 312. Aí ele falou, lá em cima, ou seja, o seu Inácio quase que não fica aqui. E o seu Oswaldo já tinha acabado de ligar a trêbada, eu tive que ligar pra eles meio que 40 minutos depois, meia hora, sei lá, pedi para comunicar. Ele falou, ué, Inácio não tá aí. Falei, mas tem luzes lá em cima. E o cara falou, porra, pagar pra vir no hotel nessa hora da noite. Uma raça cadeira, uma caralhada e tal. Eu sei que depois desceu uma família, ou alguém que abriu a porta aqui que eu já tinha fechado. Ou família não, um grupo, né, que devia estar lá, não sei quem, se tem filho, algum parente, eu nunca vi. Que eu vi, eles que ficaram lá quando estavam reformando a de cá. E eu só conheço eles dois, eu não conheço o filho deles, eu nunca reparei muito e tal. Que uma mulher aqui estava perguntando sobre o quê? De filho, filha, que é dona de não sei o que, não sei aonde, não sei o que. Eu falei, não sei. Aí, e o outro fica ligando como se tivesse, né, querendo, falando assim, pela quantidade de coisa que tem, não sei aonde, tipo, fica cambiando, eu acho que é uma espécie de assessor do outro, de arrendamento, de saber se tá cheio, de falar um monte de coisa, ele entra num jogo que implicou que de fato ele não recebeu ainda, porque ele não quis e está alegando que não foi chamado do jeito que ele queria. Que ele alega que vem para trabalhar e não tem vínculo nenhum e que é o funcionário, fica o tempo todo se auto. Que não existe ninguém, que todas as pessoas que entram aqui falam que não existe ninguém que atende o que ele faz, que faz o que ele faz, não sei de onde ele tira tudo isso e fica insistindo nessa merda, auto forçando uma barra do caralho. Aí fica falando dessa merda o tempo todo e criando um jogo tipo, né? Não sou os empregadinhos que estão aí, falei mesmo que não como aquela merda daquela comida. E é assim porque eu sou dono disso, sou dono daquilo. Com isso, alegou que ele ofereceu, você tá precisando de um dinheiro? Não, eu tô precisando do meu dinheiro todo. Como ele falou assim, quer dizer, ele não recebeu porque ele não quis desde o primeiro ano, que eu acho que já é o terceiro verão, ele, ou o quarto, contando na raspa de um final de ano, se eu não me engano ele entrou depois, não sei, ele criou uma teoria para mostrar que, para ver se ele fica melhor que todo mundo aqui, se ele deixar o dinheiro na mão do dono, que gosta de dinheiro, melhor deixar na mão de quem tem dinheiro do que não tem, como seria, né? Que ele não precisa, que ele tem as coisas dele. Conclusão, não recebeu porque não quis. Se quisesse, teria recebido. Agora tá
fazendo um jogo, um inferno do caralho. Aí quer mostrar que tá curtindo festa pra tudo quanto é lugar. Aí fala pros outros que tá aqui em Iriri curtindo. E que ele não abre mão de estar aqui por causa do dono, por causa do não sei o quê. Ficou o tempo todo, eu tô alugando um apartamento, se você arrumar alguém, eu te dou parte do meu, que tem a ver, que é deles, não sei o que. Ele tá num câmbio meio, querendo me botar num câmbio tal, que no caso ele falou, ele tá enxugando a máquina, ele não foi chamado de novo. E, né, eu liguei para ele lá em cima, e falei para ligar lá do outro lado, eu não sei quem é que tá lá, se tem grupo lá, que o tempo que eu fui apagar as luzes do último andar, né, que é você abrir, eu aproveito os andares, arrasto as lixeiras, tiro lixo de lixeiras pequenas, não mexo nas grandes mais, nem no banheiro lá de fora, a não ser na área lá de fora, a não ser que esteja muito gritante, tirar um trem ou outro de lata, juntar assim e tal, mas eu não mexo mais não. Entupir a porra do negócio lá aquele dia, o pessoal pega isso, leva um sabonete, aqui leva são elas, né? E quem entope são elas e depois fica querendo arrumar jogo de empurrar as coisas pra cima de mim, a porra da pia daqui, desse negócio tá entupida, é só você destarrachar não sei o que, não vou destarrachar porra nenhuma, só escovo o dente nesse banheiro aqui da frente aqui. Fora que o outro ele é um jogador, agora desse banheiro aqui que nem é pra entrar, né? Cago ali naquele mesmo, como diz o outro que às vezes tem a bunda, né, não limpa, o que aqui entra ali para revezar comigo, pelo amor de Deus. Não se tira um lixo, não se tira nada, a sua andança. O que é minha andança? Eu tenho que fazer a troca do espaço. Certificar todas as pastas, olhar todos os lixos, ver o que eu estou fazendo, né? Aquele velho jogo de rebaixamento, né? Para poder ganhar um máximo e sempre mostrar que a porta da rua, ou que empregado tem que ser empregado, e que, né, aquela velha história para sugar ao máximo, né? Tô vendo aqui baixa de contrato né, da cozinha, tal da Josimara, tal da Adriana, ou seja, ela trabalhou uma vida inteira também. Eles têm toda uma sem contrato, sem carteira, sem isso. Então quer dizer, vai sair essa bichinha agora e diz que ela falou que vai falar com ele que não vai esticar mais, é uma forçação de barra para dizer qual deixa o que, qual paga aqui. Quando empregado já tem a forçação de barra de querer demonstrar coisa que tem a ver com comida e com bens materiais demais, o trem é tão feio, tão feio, tão feio. A ladroagem é tão grande que o trem é muito tenebroso mesmo. Então é uma desgraça. Nós estou olhando aqui minha barriga tá enorme. Eu colhi um pé de goiaba, um balde, né? Já devo ter comido metade daquilo. Eu fiz um sacolézinho lá, meio ruinzinho, mas bati, botei adoçante, mas tem um pouco do suco lá. Os limãozinhos que eu levei, que a mulher de Copacabana foi apertar eles, mas eles ficam muito amargos. O sumo da casquinha contamina a parte interna, além de que eles eram molinhos. Comi goiaba, mesmo que na balança está 74.800, fez uma descompensação, né? A barriga enorme, braço já perdendo a forma tudo, mais gordura, mas é aquela retenção, né? Retenção de gordura com baixa da retenção da turgência da malhação. Provavelmente essa semana também nem malho, preciso de ver pagar as coisas, dinheiro. Eu comi, vontade de comer muita coisa, vontade de comer mais comida ainda. Comida boa. A carne tá descendo, né? A quantidade, mas tudo bem. Aí, essa semana vai ser puxada. Segunda-feira eu tenho que atender 4 horas seguidas. Vou chegar em casa morrendo de fome. Ter tomado só um whey protein e tal. Quero ver que dinheiro que vai chegar na minha mão essa semana. Doida para quitar, meu pagamento é praticamente entregue, inclusive para lá de onde eu moro, mas é porque tem que quitar tudo logo mesmo. E aí eu tava agora aqui conversando com a mulher que veio aqui da outra vez, que é Joelma, né? Que tem um pessoal de Alegre tá aqui, aquele que tava aqui perguntando do meu peito de silicone da outra vez, tá aqui. Tem uns 2 quartos aqui. Falou, pensei que nem ia estar cheia, apareceu o povo, lotou, tá tendo uma festa aí na rua, sei lá, na hora que eu saí eu vi. Aí ela tava falando, agora sim, né? Falando, eu fiquei sabendo que seu pai morreu, saiu do quarto, veio aqui me pedir um cobertor. Entrou todo mundo e ela veio, igual da outra vez, igual das outras 2 vezes. Aí ela falou que já trabalhou no Salão da Graça e agora ela tem um salão lá no centro. E era amiga de Fabiana e de Daiane. No tempo já tinha salão dela também, que elas eram muito amigas, inclusive ela falou que na época ela era separada, hoje ela é casada, o marido pediu para afastar. Falando do passado que as 3 irmãs eram bem aprontadoras e chegou a discutir com a mãe delas, porque até a Daiane
ficou uma época falando que ia casar com um cara que ficou mandando dinheiro pra ela, ficou uns 3 anos, já tava com outro homem, não foi pra Itália. Que as duas irmãs ficaram sem conversar um tempo, que meu irmão teve que, entre elas, lá arcar com resolver o problema da loja, porque elas têm mania de grandeza absurda, tudo muito caro, tudo de muita marca, porque diz que o buffet delas lá na rua, ela falou que ela é meio encatiscada com elas, porque no passado elas fizeram coisa, eram amigas, são ruins de paga pra caralho, falou muita gente reclamando e falando isso delas, é, não só da mãe dela como das irmãs. Aí disse que estava cada uma metendo a mão na quantidade maior na loja e a loja quebrou, que foi a loja que até um tempo ficou. Eu comprei o valor de R$ 900 e eu deixei quase que tudo que eu tinha na questão dos cheques do negócio. Diz que, né, ficaram até sem conversar porque parece que teve que pagar a parte da Daiane, que era mais de 30 mil, não sei o que, não sei o que. Eu sei que. Aí falando que ela ali, né, era usada como álibi várias vezes e com desculpa de que era separada, estava tomando no cu por causa das traições da outra, que chegava nas pressas na porta da casa dela e pedia para responder o telefone, que falou que estava na casa dela, que estava não sei o quê. Então ela falou que estava sendo usado, o caralho a quatro estava queimando o nome dela, que ela era separada e ela não estava fazendo nada. Então ela, aí eu olhando aqui, tô gravando agora de fato virada de frente pra televisão. Isso aqui é pior, virar de costas, geralmente tô de frente, né, meio termo das câmeras. O jogo do funcionário de fora, não é só dele falar, tem gente que fica falando sozinho no celular, né? A gente não sabe o que é ou não sei o que, ou já usou alguma conversa fiada para falar que é a outra, porque a outra de fato ela traz as cartas de tarô e tá sempre deixando de fazer um monte de coisa porque tá envolvida com aquilo ali, não ia arrumar nem, ainda que a maioria dos empregos, né, conceda, quando tem a lavagem de dinheiro, conceda eles terem tempo de sobra para fazer tudo, mas o que ela faz aqui, olhando o perfil disso daqui, não vai fazer em outro lugar, né? E eu mesmo estou otimizando algumas questões que eu falo que é o que me sobra, mas é que eu estou acordada, amanhã é domingo, né? Para casa, amanhã eu tenho almoço, já não tem mais janta. Então eu tenho que fazer dinheiro essa semana. Se eu quiser fazer janta, eu vou ter só o meu almoço e meus restos de goiaba. Que ainda tem meio comi goiaba infinitamente, não deu problema de intestino algum. Me deu uma necessidade de absorção frutal, então fui no pet, tirei aquilo tudo. Tem um pouco de suco lá, tem leite lá, comi mingau de aveia, tive fome também, comi e tô sem os remédios. Então, um pouco de tudo ao mesmo tempo meio embolado aqui. Aí ela trouxe um panorama de questões, né? Falando, eu falei, nossa, eles vivem muito bem e tal. Ela falou, mas não é tão bem assim não, porque ouvimos dizer que a mulher quer pegar o ponto porque precisa do ponto, eles têm um ponto lá na rua, que é a menina que fica, mas que já avisou já que eles estão atolados de dívida. Ela falou assim, eu trabalhei para ela um tempo, eu trabalhei a questão do salão. Levou até de carro em casa, falou faz uma coisa no meu filho, no cabelo dela e tal. Cobrou infinitas vezes, não conseguiu receber. Muita gente não conseguiu receber. Tem gente falando do grupo de buffet, né? Com freelance que tá com capeta no corpo porque acha que são usadas conveniências e não conseguiram receber. Então diz que a festa é absurdamente cara, que os casamentos são sofisticados. Ela foi uma amiga dela que a comida é muito boa, mas é muita quantidade de bebida. Ainda que ela falou que achava que podia até ser melhor, mas é tudo muito sofisticado. Os caminhões chegam, tal, lá para descarregar. Ela falou que depois que conversou comigo, um dia ela foi lá perto da oficina, falou que meu irmão sim trabalha, pelo menos com os 2 empregados ele trabalha. Já que a gente estava conversando aqui, não botou nenhum centavo lá, que ela utiliza o recurso do galpão para guardar as coisas, que é onde fica minha máquina de bronzeamento artificial. A filha dela que diz que está comandando um monte de coisa, até porque está indo um monte de gente cobrar dívida. Diz que um lugar que tinha cheque de R$ 600 de carne, que estava reclamando de atraso, e muitas pessoas na rua diz que por questão de que gosta de uma ostentação com força. Tudo muito caro, tudo muito de marca, só para manter os cachorros que ela tem é uma fortuna. Hoje não tem a questão de que o filho tá na federal e a outra já concluiu, eu não sei o que vai seguir mais em função de estar trabalhando junto com a mãe, mas disse que botou ela lá prioritariamente porque tá um monte de gente indo fazer cobrança. Então, quer dizer, eu falei, não sei como que funciona, se realmente foi casamento. Aí eram muito íntimas. Aí diz que a coisa meio que extrapolou, que ela se sentiu muito usada e depois que ela tomou antipatia acabou.
Ela falou que ela era muito amiga, então em função dessas inconveniências, é uma inconveniência que é um efeito dominó. Eu falei, sei muito bem como é que é isso, o que é você ter dívida e ainda ser considerado otária quando paga, que ninguém nunca quis saber quando exatamente você, tudo que você deixou e que você nunca, tudo que estava certo na sua vida, então o que veio como peso na minha vida, o que eles estavam fazendo contra mim. Ela colocou muitos detalhes, né? Que isso implica em ter muito conhecimento de rua, muito conhecimento da boca dos outros, muito conhecimento tal, e inclusive é muito nítido até onde fizeram desgraça com o meu nome em todo o tempo em que eu estava trabalhando, lutando pelo meu tempo, que nem tinha academia lá, não teve tempo bom para mim não. Todos eles literalmente botando na minha bunda, é algo muito nítido. Então ela era amiga de entender o tempo dos relacionamentos das meninas, da questão do pai. Ela sabe inclusive que o pai é foragido de assassinato. E o pai dela, da Fabiana. Então, marido da Selma. Então, quer dizer que ele era muito beberrão e muito agressor, qualquer coisa, assim, era um inferno dentro de casa. E já que teve um AVC e tá naquele negocinho lá, mas diz que todas elas podem ter até habilidades, isso e aquilo, costurar, que ela tinha, acho que a Selma passou a ter um hortifruti, sei lá. Aí botou um monte de questões de pessoas que também transitam no salão, ou que as conveniências de dizer algumas coisas, aí falou assim que são todos dentro de casa. Eles são, ou seja, então eles não têm nem cu, então é conveniente eles acharem que tem que me linchar e pagando de bonzinho que não precisa. Diz que é caríssimo fazer buffet, a arrecadação é absurda, só que o gasto deles é muito além, em termos de tudoão mesmo. Então quer dizer, né? Aí fica percebido questões, o que é o direito dos outros, de um e o outro, eu estar falando tudo isso com nem um centavo no bolso, e o que foi a minha vida, o que impulsionou todas as questões e como eu coloquei as coisas, e a tristeza que ainda fica de, né, tá gravando, ser obrigada. Eu tô aqui no trabalho com o meu pacote corpo total, eu tô efetivando o trabalho com aquilo que eu acredito, ainda que eu não sou considerada merda alguma ainda, e inclusive com a idade que eu tenho, e não há respeito nenhum, né, mas o meu trabalho, né, o que é o cientificível do meu trabalho que já existia, que eu arrasto, piada, né, então quer dizer, questões colocadas aqui, vem um panorama de situações, e não foi ligado ainda, né, avisado que a gente está à espera do tal do contrato lá que vai, né, para poder fazer as coisas que eu preciso. Aí eu tava olhando, né, as coisas de casa que mesmo eu não tenho mais, vai somando os poucos trapos velhos, né, que hora que compensa o que para ficar onde, qual o destino final. O que vai ser uma aposentadoria independente, eu voltar na carteira, o que seria justificar, né? Ser professora, aposentadoria de professora, ou a quem justifique, né? Porque a base, arrastando, eles podem ser infratores e ainda pode ser quem justifique base, a quem justifique como que a isenção deles vem e o que é um pressuposto que, né, que a miséria não destitui outras misérias, como todos os crimes, inclusive de aliciação, pedofilia, prostituição, a quem justifique incesto, infanticídio, feminicídio, desmachocídio, gaysicídio, todas as coisas já colocadas, né? E a quem justifique base, né? A quem justifique base, base e topo, né? Base de topo, né? Topo de base. Então, quer dizer, as questões não foram passos pequenos, né? Também não foram grandes passos, vamos assim dizer, né? O que deve ser colocado como sideralização humilde, né? Então, algumas questões aqui entre já querer que a semana acaba, que nem iniciou, ainda um grande calor, deve ter gente na rua, aparentemente chegou todo mundo. Vou ali colocar as negócios ali do café da manhã ali, né? Adoçante e açucareiro. Apagar a luz, tomar uma água, trocar de blusa, que eu fico poucas horas com essa blusa aqui, boto uma blusa, camiseta, uma ou duas ou três, às vezes reverso, para ficar ali no sofá meio de lado, com o cabelo meio molhado, amassando, com gel um pouco mais duro, para a franja ficar mais firme, que eu acabei pegando um azul que depois eu botei naquele mesmo pote, mas aquele meio larguinho com a boca mais redondinha, bifurcado. E, ai meu Deus, de novo eu não desci com lixo. Eu desci. Acho que de novo eu esqueci. Lá em casa. Ou eu coloquei?
Acho que de novo eu esqueci. Não tava totalmente cheio, mas tem uma lagartixa lá. Uma outra pequenininha e uma que eu botei lá pra fora. Sapequei o rabo dela e uma que parece que cresceu da noite pro dia. Né? Porque quer ter goiaba, eu botei um pano em cima, fica mais amarelada logo. E fiquei deitada o dia todo, muito lenta, vindo, mas sentindo o corpo assim como se fosse numa estática, né? E que se eu tiver que executar esforço só do pouco que eu desloquei, a parte distal, o meio da minha coxa entre o joelho, é uma dor insuportável, enlouquecedora, que traz uma limitação às atividades de dobradura e muita repetição muito absurdas. Tem que ser lugar ventilado, sozinha, com uma calma, que não tenha gente entrando, saindo, conversando fiado, instabilidade da base onde eu piso, porcaria de tatame, imundícia, uma sujeira do caralho aquilo lá. Então quer dizer, eu tô pagando minha mensalidade como se fosse percentual de personal de atuação, né? Não tô. Esse negócio de sempre desandar ou ainda não é o meu, não pode ser o meu, tinha que ser piada, né? Bem piada mesmo. Saco cheio de tudo isso. Saco cheio de tudo isso. Recomeçar do zero entre redecifrar sideralidades que justificam andar no meio desse bando de praga. Então, né? Indo com as coisas, né? O que é, né? O que é quando acabar um fogão eu trocar pelo fogão? Liquidificador dá. Diz que tem uns lençóis aquelas fronhas lá já tem 8 novos. Seria depois uns 2 lençóis, mais umas 8 fronhas, né? Mais à frente não sei quando, pra mim não faz nem sentido ainda tiver um ou dois roupa de cama mais, cabe naquela mala. Uma hora eu pegar e sacolar aqueles documentos e colocar naquela parte enredada assim de uma parte da mala, ou não necessariamente largar naquela merda daquela bolsa. Não tenho roupa para nada, se tiver que realmente ter um deslocamento simples, eu teria que ter uma arrecadação maior, eu ia me sentir rebaixada perante situações, fora que eu não tô preocupada em mudar corpo para nada e acho que, né, quero mesmo fazer o recorte das coisas que incomodam, mas eu vejo que já me despedi de muita coisa, o que tá aí, o que passou. Eu não tenho vínculo com ninguém, eu não espero estar com ninguém com quem eu conheci, em termos de relação pessoal, inclusive, porque as coisas se tornaram cada vez mais degenerativas e não tem nada que justifique eu passar por cima dos meus valores, a estar cada vez em referencialidade mais alta e as coisas se tornaram cada vez mais baixas. Eu não quero. Tem esse negócio de sexo, dinheiro, que vai fazer mudar nada disso e automaticamente implicam em condições automaticamente incompatíveis, né? Ter uma vida, no mínimo, com alguma relação pessoal que fizesse justiça, teria que a pessoa ter um mínimo de transparência nas coisas, entender de fato tudo que me aconteceu e, né, o que é contar, ainda não contar e tentar encurtar para dizer agora é mais um para montar em cima ou isso aqui. Então, eu já acho que mesmo eu entendi que não faz sentido, né? Não vai ser por agora mais. Então eu mesmo represento a singularidade do lado referencial de mesmo ficar sozinho, desde que eu ainda tenha que seguir acreditando que algumas coisas não fiquem esse efeito rebote total. Eu quero mesmo operar meu rosto. Eu quero mesmo conseguir uma baixa de gordura, mas não acho que não vou conseguir tanto por agora. Tem que fazer exames, tem que fazer um monte de coisa, vamos ver o que Deus conduz. Eu tenho que trocar meus seios. Eu quero mesmo mexer nessa relação da cintura e do quadril, né? Mas pelo menos conseguir pagar minhas contas, mas o que é ter, né, coisas limites entre o frio e o calor. Eu já não consigo me ver tendo quase nada, o que seriam os mais básicos possíveis. E, né, mas estar aceita, ou me sentindo aceita e adequada a um lugar que realmente represente aquilo que eu também faço. Por que eu vou estar com tão pouco ou quase nada e tantos usufruindo de tudo e todas as modas bizarras, né? Então quer dizer, a coisa se tornou. Então aliviar. E o que é dar perdão quando você tem a transparência corrente o tempo todo e o nível de maldade é totalmente descabido? Eu pegar, achar que os outros de outras raças ou da mesma raça vão me passar para trás e pelas conveniências da altura do campeonato, isso vai virar, sabe? Não sou chegada mesmo na fachada, não sou.
Então, o meu corpo trouxe um propósito de modificação, um propósito de subsistenciar isso até se recentro massificar, artificializar conforme a quem justifique paradigma e paradoxo, ou mesmo as culturas que são deixadas a desbravar tudo isso, se é a inteligência que eu, ou desbravar as coisas que eu tenho que problematizar até o fim, agora ser lona de circo, cavalo de apocalipse, né? Tô cansada já. Então eu não tô querendo pagar mais, como diz, pagar pau para branco, quanto mais para preto fazendo hora com a minha cara, índio, muçulmano, judeu, quem é judeu, né? O que que se fizeram outros ou qualquer coisa assim? Que onde a desgraça está maior, nos lugares fechados, onde eles vêm buscar aonde a liberdade está, eles querem se faz desacreditado, mas demonstram que a folha deles não fecha, né? Como mesmo os princípios de liberdade que eles estão prostituídos totalmente, esperando que alguém que eles não têm nada a perder, que foda-se que aconteça algum otário para pagar, né? Que é o que a gente, que são as fronteiras de fato que tem que se fechar em totalidade e truncar coisa e matar todo mundo que não merece estar vivo, é o que eu penso.